Seja muito bem-vindo ao canal Shaolin no Japão. Aqui é Márcio Shaolin falando com você. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso mesmo. Qual que é o problema de se inscrever? Ah, porque eu não fui com a tua cara. Bom, aí já são outros 500, né? Mas é o seguinte, nós estamos aqui no Japão assistindo a seleção brasileira jogar um futebolzinho medíocre, sem vergonha, mas que no último jogo conseguiu convencer a gente um pouquinho de que a seleção tem um pouquinho de chance de chegar a um pouquinho perto da final. O que está acontecendo no momento? Nós tivemos aí as previsões do mestre Carlinhos, que infelizmente não deram em nada. E ele disse que de 54 previsões que ele fez, apenas 6 ele errou. Eu acredito que se contar direitinho isso daí, tem bem mais erro aí, mas eu não sei qual são a lista das 56 previsões, muito menos as 6 que ele errou, né? Então 48 ele acertou. Quais são essas 48 e quais são essas 6 que ele disse que errou dentro dessas 54? Mas não vou ficar aqui discutindo as previsões do Carlinhos, porque várias vezes nós fazemos previsões também e terminamos errando. Mas tá aí, enfim, deixa ele lá e nós cá. Mas na mesma pegada de previsões, nós temos aí a previsão do próprio Carlinhos, que disse que ia ter um atentado terrorista, que ele não sabia se ia ser o Brasil ou não. E aí apareceu uma vidente falando que não, ele não falou, mas que essa seleção atingida será a seleção brasileira. Eu gostaria de perguntar para vocês que assistiram o jogo em que o Neymar fez o último jogo que classificou o Brasil, que ganhou 2-0. Ele, depois que fez o gol, ele saiu fazendo um sinalzinho assim, não sei para quem. E eu tô invocado, que sinal é esse, mano? Pra quem que ele mandou esse recado? Será que é pra nova ordem mundial ou pros Illuminati que estão controlando o jogo aí? Né? Fizeram essa abertura toda com a firula da pirâmide Illuminati, dos dragões e dos cavalos vermelhos, da Fênix, das torres, da Mesquita Azul. Como nós percebemos nessa abertura da Copa, nessa vinheta, existe um monte de mensagens ocultas. Já vi algumas pessoas falando a respeito, mas discordo de várias coisas que essas pessoas expuseram, mas notei também que algumas pessoas estão muito afoitas, pensando nos 3 cavalos vermelhos que indicam a guerra. Mas eu já falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Deixa a Copa acabar primeiro, né? Talvez assim a FIFA para de bloquear, porque eu já fiz tanto em japonês e espanhol como em português mais de 30 vídeos usando pequenas imagens da Copa, e todos esses vídeos foram bloqueados. Eu não sei como é que eu não tomei um strike ainda, não sei mesmo, tá? Porque eu insistia em pôr, mudava a voz, mudava a velocidade, invertia o vídeo e não tinha jeito, porque era um assunto que eu queria falar e no fim terminou que eu fiquei com tanta raiva que já nem perdi até o tesão de falar e já parei por ali. Mas foram bloqueados, todos foram bloqueados. Então, que mensagem foi aquela? Será que falou pro Illuminati assim, ó, pra vocês, já era, o acordo acabou? O golzinho que ele meteu, golzinho chorado, né? Ali qualquer um metia, porque o goleiro já estava vendido, né? Só tava ele e o gol aberto. Mas existe outra possibilidade disso tudo, não do sinal que o Neymar fez, mas dos resultados dos jogos que estão acontecendo. A Alemanha, que foi a cogitada como grande campeã, já foi para casa. A Argentina, que alguns Illuminatis aí falaram que esse ano ia ser da Argentina, que a Argentina esse ano ia ser o destaque da Copa do Mundo, que essa Copa do Mundo seria a Copa do Mundo do Messi. Eu acho que vocês que acompanham vários canais de esporte aí no Brasil, no YouTube, devem ter percebido já alguém comentando esse tipo de coisa, né? Eles comentaram e falaram muito a respeito aí. Enfim, a coisa
ou não está saindo como os caras programaram, ou os jogadores, as seleções se revoltaram com o esquema Illuminati e estão falando, quer saber, mano, vai catar coquinho, vai morder o pai na bunda, agora vai ser o jogo pra valer, vai ser a última Copa do Mundo mesmo. Então, o que eu falei agora? Vai ser a última Copa do Mundo, pelo amor de Deus, não fala isso, mano, não fala isso, vai virar um Carlinhos de Jesus aí, mano, não fala isso. Mas enfim, falei, escapou aqui. Vai ser a última Copa do Mundo mesmo. Então, por que eu tô falando vai ser a última Copa do Mundo? Para reforçar um pouquinho a teoria de alguns lunáticos aí que falam que já tá vindo o arrebatamento, que a volta de Jesus está batendo as portas, que o mundo está para acabar em 2023 a 2033, disso não passa. Eu vou concordar com muita gente a respeito dessa data. 2027 até 2033 provavelmente vão ser os 3 anos e meio de maior sofrimento da humanidade, tá? Quer saber? Eu vou falar claramente para você aqui mesmo. Tô com o bisóio na mão, porque realmente essa data, se quem estuda a Bíblia a fundo, sabe que essa data é a que mais bate com tudo que já foi dito até agora. Tá? Mas como isso não diz parte do futebol, eu tô aqui para falar do futebol e ao mesmo tempo um pouquinho dos Illuminati. Então, deixa eu misturar tudo aqui. Então, como essa pode ser a última Copa, os caras vão fazer o quê? Que a próxima será em 2022, né? E se seguir ao ponto aquilo que foi feito lá da pirâmide, a Copa do Mundo, não tem lá a pirâmide da Copa? Acho que alguns de vocês já viram. Se vocês já viram, vocês viram que o que equivale a 2018, 2022 e 2026 é onde aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E existe a possibilidade dessa guerra acontecer de novo nessa data, se for seguir o plano piramidal. É claro que eu posso até deixar uma palhinha para vocês aqui agora a respeito do que eu penso sobre o assunto. E o que eu penso é o seguinte. Puta, navegador é chato pra caralho, hein? O que eu penso é o seguinte. Tudo bem, fizeram a pirâmide e houve as coincidências. Mas e se tirasse a Itália do topo da pirâmide, como é que ficaria? Afinal de contas, a maçonaria, que dizem que foi a primogênita, ou a primeira, ela nasceu aonde? Na França. Então, obviamente, teria que ser o francês lá em cima. Por que não é o francês e a Itália? Então, se nós mudássemos uma engrenagem só, uma data só, já fica tudo fora. Quer dizer, todo esse tipo de cálculo é muito fácil você ajustar as coisas para que elas terminem combinando com o que você quer que as pessoas saibam. O que é muito estranho, não deixa de ser estranho. Mas daí querer generalizar é muito embora. Vamos botar aí um pouquinho de fé com um pouquinho de desconfiança e tomar tudo em banho-maria, aguinha morna, para o estômago digerir melhor. Então, vocês sabem que essa pirâmide indica então que entre 2020 e 2022 pode ser que aconteça aí a terceira grande guerra mundial, e hoje em dia uma guerra ela não vai ser batalhada em campos de batalha com homens de capacetes e escopetas, certo? Eles vão estar realmente armados até os dentes com armamentos super, hiper modernos, que balas atinge 3, 4 quilômetros, consegue atingir o alvo, com armamentos que não são convencionais, que são as bombas de hidrogênio, que são as descargas elétricas, que são a HAARP, que é a bomba atômica. Então, gente, tudo isso assusta muito mais do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muito embora matou muita gente aquelas duas guerras, né? Mas o que acontece? Nós temos que nos preparar. E se os jogadores, por algum
sabe-se lá que cargas d'água souberam que vai acontecer tudo isso, ou supõem que vão acontecer tudo isso e tomaram a decisão de não vão mais seguir plano Illuminati nenhum. Vamos tocar pra frente, vamos fazer o nosso joguinho e vai ser pela primeira vez uma Copa do Mundo jogada. Mas aí fica aquela pergunta, se é jogada, provavelmente Brasil e Argentina iam ter tido um papel bem melhor na primeira fase, o que não aconteceu. Tanto Brasil como Argentina quase caíram na primeira fase. E o que terminou acontecendo com a Argentina agora na segunda fase, já foi para casa. Olha, gente, é claro que seria ótimo o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo, mas ia ficar todo mundo sem graça. Já ganhou de novo, vai ganhar de novo e vira com aquele converser. Eu, na verdade, eu gostaria que uma seleção que nunca ganhou a Copa ganhasse, para dar vida nova ao evento. Agora, se isso tudo está acontecendo aí, esse recadinho foi para os Illuminati indicando que nós estamos fora, agora é com nós, pode ser. Ou alguém que ameaçou ele, né? Tipo, você joga ou tá fora, filho. E aí, tipo assim, quem tá fora aqui é você. Eu não sei se vocês lembram no jogo de Espanha e Portugal, o primeiro gol, que foi um gol de pênalti, na minha opinião, meio forjado. Houve contato? Sim, houve contato. Era pra pênalti? Ninguém dá pênalti naquela situação ali. Só na Copa do Mundo agora, porque tem o tal do árbitro de vídeo lá. Aí foram buscar lá e deram pênalti pro Cristiano Ronaldo. E aí o Cristiano Ronaldo bateu, foi no linha de fundo, comemorou e fez assim. Esse aqui vocês sabem o que significa, né? Ó aí, Messi. E aí fica outra pergunta, peraí. Então Portugal já sabia que esse ano não ia ser o ano da Argentina, que a Argentina ia cair. Por isso o Cristiano Ronaldo já, aí Messi, tá fora. Era o primeiro jogo, brother, né? Segundo jogo, né? Porque o primeiro foi a Rússia. Então, gente, tem esses detalhes, como é que fala? Essas pontas soltas que a gente não consegue determinar exatamente da onde que ela é. E isso que mata a gente de raiva. E aí entra as pessoas que se dizem estudiosas do assunto e vão estudando e vão buscando e vão fazendo as teorias das conspirações e vão cagando e sentando em cima. Porque isso é a grande verdade. Cagando e sentando em cima. Certo? Porque é imprevisível. Eu já venho falando desde que eu abri esse canal aqui. Illuminati, nova ordem mundial. Vocês ficam falando em nova ordem mundial aí, não faz a mínima ideia do que é uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial tá aí. O que é uma FIFA? Não é uma liga internacional? Não é um campeonato internacional? Onde é dirigida por um único membro, o presidente da Federação Internacional de Futebol. Ele comanda o mundo inteiro na questão do futebol. Não temos a Liga Internacional de Vôlei. Não temos a ONU. Não temos a Unicef. São tudo órgãos governamentais que indiretamente comandam o mundo. Você já viu falar do tal do patrimônio da humanidade? Ué, o Cristo Redentor é um patrimônio da humanidade. Ué, por que é um patrimônio? Porque ninguém mais pode destruir, ninguém pode danificar, ninguém pode pôr a mão mais. Mas por quê? Porque ele passou a pertencer a uma ordem mundial. Ordem essa que comanda o mundo inteiro através de uma única pessoa, que é o presidente lá das Nações Unidas, da Unicef, ou sei lá do que, né? Eles inventaram já tanta coisa. E assim de pouquinho eles vão convencendo você que é pro seu bem e que vai funcionar. Claro que, obviamente, que uma liga internacional de basquete, para mim, ou de vôlei, ótimo, excelente, perfeito. Mas num país como o Brasil, por exemplo, que não tem lá suas grandes moedas, como o seu grande orçamento para manter uma liga nacional, vai participar de uma liga internacional. Futebol, tudo bem, já futebol roda dinheiro a rodo, todo mundo, né, vive do dinheiro do futebol. Todo mundo sonha ser jogador de futebol, trabalhar com futebol. Eles sabem a merda que é. Mas são controlados por um único homem. E assim, a gente já está dentro de uma nova ordem mundial, direta ou indiretamente.
o FMI, nunca ouviram falar do FMI? Fundo Monetário Internacional? Comandado por um único homem que comanda praticamente a economia do mundo inteiro. Então o que falta para realmente essa nova ordem mundial entrar em vigor? Falta acabar com a corrupção, por exemplo, no Brasil. Porque esses caras, eles usam as pessoas, ou seja, governantes, ou seja, presidentes da república, eles usam essas pessoas como mods. A hora que precisa, ele vai lá e põe o cara para usar. Põe o cara para usar o cara lá e usa o cara. Depois que o cara não serviu, ou o cara extrapolou, que é o que aconteceu com o Kim Jong-un, que eu já venho falando, muita gente me chama de tonto por causa disso. Usaram o Kim Jong-un passou do limite, eles já foram lá e já botaram um break bem legal nele. Agora, mano, vão te caçar igual caçaram o Bin Laden. Se é que caçaram o Bin Laden, né? Porque ainda aquela conversa também não me desce ainda. E fizeram com o Fidel Castro, fizeram isso com o Hugo Chávez, fizeram isso com... Agora vão tentar fazer isso com o Maduro, fizeram com o Lula. E assim é, gente. Eles precisam dessas pessoas para conseguir formar o grupo. Mas, volto a falar, existe uma nova ordem mundial que é a boa, existe uma nova ordem mundial que é a ruim. Aí você precisa saber em qual das duas você vai jogar. A própria religião, ela já está trabalhando a fundo para criar essa nova ordem mundial. Então, quando você fala em nova ordem mundial, não é uma, são várias. E essas várias, depois, elas ainda vão ter que se unir para formar um todo, né? E quando isso vai acontecer? Só quando acabarem com a corrupção, acabarem com o egoísmo, acabarem com aquelas pessoas que entram no grupo com o intuito de dar força para o grupo, de criar, de ajudar a evoluir o grupo, vestiram a camisa da causa e vão lutar pela causa. Só que dentro desses, existem aqueles que se desencantam. É igual aquele membro que entra dentro de uma igreja, que também dentro da igreja existem vários tipos de membros, tá? Por exemplo, existe um membro que foi, vestiu a camisa e foi se dedicou à causa. Então ele percebeu que o pastor dele é um pilantra, que é um pedófilo, que é um safado sem vergonha, que fica comendo as irmãs tudo lá. E ele se revolta e sai. E aí, quando ele sai, existe vários que saem, aí começa aquela teia de aranha enorme que não acaba nunca. Existe o que sai e fica quieto, vai procurar outra diminuição onde ele se sinta melhor. Existe o que sai e mete o pau na que estava. Existe o que sai e mete o pau na que estava e cria uma nova para ele, não é? E existe o que não sai, mas que quer derrubar e implodir o negócio de dentro. Então só daí vocês veem como é que vai crescendo a ramificação das coisas. E enquanto não acabar com esse tipo de pensamento e atitude do ser humano, eles nunca vão conseguir, de fato, criar uma ordem mundial na caminhada que eles estão, no passo lento que eles estão agora. A menos que haja uma guerra mundial, onde, no caso, eles vão acabar com grande parte da população e aí vocês sabem que vai acontecer com quem sobrar, né? Eu não preciso ser evidente para falar para vocês, que qualquer um de vocês conseguir entender o que eu quero dizer. Aonde vai dar essa caminhada com o pessoal que sobrar. Aí, filho, é os 3 anos e meio de tormento que haverá na vinda do anticristo. Então, para que tudo isso aconteça, é preciso de um monte de engrenagens girando de modo perfeito. E a partir do momento que ela tem aí um pequeno mau funcionamento, já tudo vai pro saco. Tem que começar tudo de novo. Você pode até trocar uma engrenagemzinha ali que tá dando problema, mas essa engrenagem aí, se ela não for bem trocada também, não vai adiantar fazer a manutenção ali, que é o que aconteceu no Brasil atualmente. Tiraram o Lula, botaram o Dilma e agora tá lá o Temer tentando fazer o que os outros não conseguiram fazer. Por isso que ele está correndo tanto, querendo fazer tantas leis, tantas coisas, que é para poder sair e já deixar o nome dele na história da nova ordem mundial. Como Illuminati, como maçom, como cavaleiro templário, como priorato de Sião, vai saber, né? Mas que realmente existe dentro da própria nova ordem mundial os que estavam lá vestindo a camisa, lutando pela causa e se desconectaram,
e começaram a criar a sua nova ordem mundial. Então, hoje em dia, quando você vê uma pessoa ou outra ali falando em nova ordem mundial, você nunca sabe qual nova ordem mundial é essa. Porque esse papo de nova ordem mundial, aquela que foi falada lá no tempo de Sodoma e Gomorra, metáfora, tá? Não é a mesma de hoje, você pode ter certeza disso. Então, quando falam que foi criado lá no tempo de Nimrod, aquela que ele tentou criar lá, obviamente não é a mesma de hoje. Porque o pensamento da humanidade mudou, a cultura da humanidade mudou, o número de habitantes na Terra mudou, e tudo isso influencia no final para que a coisa saia bem ou mal. E até agora ela não saiu ainda perfeitamente como eles queriam. Muito embora essa vinheta da Copa do Mundo aí, ela está indicando que eles já passaram por... Vou deixar aqui uma deixa para vocês. Que eles já passaram por várias fases, onde você vê os cavalos, que são as batalhas em campo. E aí você vê as espaçonaves, que são foguetes, que são mísseis aéreos, que carregam bombas atômicas, misturado com as mesquitas que indicam os islâmicos, que é a mesquita azul. Então tudo isso eles estão indicando ali, e que o olho que tudo vê já está comandando através do futebol. Foi a impressão que eu tive, certo? E por mais incrível, a primeira figurinha que aparece dentro da pirâmide dos Illuminati na abertura da Copa do Mundo é o nosso querido Rei Pelé. Será que ele é Illuminati? Será que ele é maçom? Será que ele faz parte da nova ordem mundial? Ou será que ele é o olho que tudo vê? Agora, essa pergunta eu deixo para você responder. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu prometi que ia falar das pessoas que eu não tenho respondido, mas como vocês estão vendo, eu estou no carro, não deu para falar. Se na hora que eu editar esse vídeo eu conseguir falar com vocês, adicionar o salve que eu quero dar para vocês, então eu adiciono. Se não der, então eu peço desculpa e fica pro próximo, tá, gente? Fique com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Não se esquece, compartilha aí só de sacanagem, deixa o pessoal rir da minha cara aí, pô. Você não compartilha porque não acha interessante. Ué, deixa o pessoal saber também que existe um doidinho falando lá no Japão, pô. Pega nada pra você não vai pagar nada, você não vai gastar nada com isso. Dá uma força aí, falou? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, fui, tchau!